Você se sente totalmente potencializada ou potencializado, feliz e valorizado, como você realmente almeja? Se você não se sente assim, então fica aqui comigo que esse vídeo é especialmente para você. Hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Como que a dependência emocional se instala na nossa mente, no nosso cérebro? Porque nós não nascemos dependentes emocionalmente. Nós nascemos com alguma dependência física, fisiológica de nossos pais, de alguns cuidados especiais. Mas ao longo de nosso desenvolvimento, o normal é que a gente elimine a maioria dessa dependência, né? Nós vamos crescendo e aí a gente aprende a andar, a correr, a se virar sozinho e a crescer de verdade, tanto emocionalmente quanto fisicamente e psicologicamente. Porém, quando nós chegamos na fase adulta e nós nos sentimos ainda dependentes emocionalmente, ou seja, a gente precisa de uma aprovação alheia, de um reconhecimento, a gente precisa se sentir importante para o outro, então existe sim aí uma dependência emocional. E da onde que essa dependência emocional vem? Essa dependência emocional vem exatamente porque na infância essa necessidade básica sua como criança não foi suprida. Que necessidade básica é essa, Mônica? É a necessidade de se sentir aceito, apreciado, amado. E como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Na verdade, quando crianças, nós desenvolvemos ao longo da nossa infância crenças funcionais e crenças disfuncionais, que a gente chama de crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Como que elas se concretizam no nosso cérebro, na nossa mente? Elas se concretizam através de sinapses neurais. Tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu vira memória. E essa memória é que desenvolve no nosso cérebro as crenças limitantes, né? Ou crenças fortalecedoras. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você estava na fila do cinema, seu pai comprou um pacote de pipocas, um copo grande de refrigerante para você e eles desfrutarem de um filme bem gostoso que vocês planejaram naquele fim de semana. Mas, infelizmente, você tropeçou, caiu e derrubou aquelas pipocas e aquele refrigerante. E seu pai ficou muito bravo com você. Ele pegou você pelos braços, sacudiu e falou: mas você é uma desastrada, hein? O que aconteceu naquele momento? Você viu o seu pai super nervoso, você sentiu ele apertar você, né? E você ouviu ele te chamar de desastrada. Isso virou memória, uma memória disfuncional da sua identidade. Se por repetida, isso foi um forte impacto emocional. Se por repetidas vezes você teve outras experiências em que você se sentiu inferiorizada, como você se sentiu nesse momento, então você constrói ali uma crença limitante na sua personalidade, uma crença de identidade disfuncional. E é essa crença de identidade disfuncional que vem junto com você até a sua fase adulta, e na fase adulta você fica olhando para o seu externo, né, para as pessoas ao seu redor, que na verdade inconscientemente representam os seus heróis, que são seu pai e sua mãe na infância, e o que eles pensam, falam, ou a maneira como eles agem com você, vira para você um feedback fidedigno da sua identidade disfuncional, de validação zero, né? Ou seja, de uma pessoa desastrada, de uma pessoa que não tem valor, tá? Então, é assim que as crenças se formam.
Eu vou compartilhar com você algumas experiências que eu tive ao longo da minha vida, tanto na infância quanto na adolescência e na fase adulta, para que você possa se identificar e possa então reconhecer quais são os recursos internos que você possui para se livrar completamente dessas crenças limitantes que abatem você e que deixam você, infelizmente, pensar que a sua identidade não é uma identidade de uma personalidade querida, apreciada, valorizada. Então vem comigo que eu vou te mostrar como isso acontece. Eu me lembro quando eu aprendi a pular corda, por exemplo. Eu fiquei tão fascinada por conseguir coordenar todos aqueles movimentos ao mesmo tempo, a velocidade, a coordenação motora das minhas pernas, que eu fiquei, vó, meus avós me criaram, né? Então eles foram os meus substitutos no lugar dos meus pais heróis. E eu fiquei, vó, olha, eu consigo pular corda, olha. E o olhar deles para mim, de validação, foi o que realmente me validou a minha identidade. E eu construí, nesse momento, uma crença de capacidade. Olha que legal, eu sou capaz de pular corda. Essa crença de capacidade me acompanhou ao longo da minha infância, também da minha adolescência e da fase adulta. Eu me lembro uma vez que na 7ª série, na adolescência, eu tive muita dificuldade em aprender matemática e eu fiquei de prova final nessa disciplina. E por causa dessa crença fortalecedora de capacidade, eu consegui fechar a prova e passar naquela prova e avançar, né, em outras disciplinas. E depois eu não me lembro de nenhuma vez ter me sentido debilitada ou com alguma dificuldade que eu não pudesse transpor. Então, essa crença de capacidade é um dos recursos que eu possuo. Agora, eu quero que você identifique aí em você, na sua história da infância, um recurso que você possui. Um outro recurso que eu descobri que eu possuía foi quando eu decidi, com 18 anos, fazer uma viagem. Saí da minha pacata cidade natal, a cidade de Vitória, Espírito Santo, a qual eu tenho verdadeiramente paixão, e fui para São Paulo para um evento religioso que eu queria muito participar. Eu fui sozinha, com a mochila nas costas, peguei o ônibus na rodoviária, peguei todas as diretrizes de como chegar no evento e mesmo nunca tendo viajado sozinha antes, eu consegui chegar no evento, eu consegui participar de todo o evento e consegui voltar para casa, voltar para a rodoviária, depois de ter andado de metrô, depois de ter passado por aquela experiência tão inusitada para mim, e isso validou em mim um recurso interno que eu tenho. Que recurso interno é esse? É o recurso da coragem. Eu tive a coragem de me lançar para o novo e de enfrentar aquele novo que me assustava naquele momento. E por causa desse enfrentamento, eu validei em mim esse recurso. Então, essa validação foi tão importante, eu reconhecer esse recurso em mim, que ao viajar para os Estados Unidos e daqui, da onde eu moro, de Utah, indo para Orlando, sozinha, no início, logo quando eu mudei para cá, indo para lá sem falar inglês, de avião, de um aeroporto a outro, sem conhecer absolutamente nada em Orlando. Aluguei o próprio carro, aluguei a casa que eu ia ficar durante todo o período da minha formação. Gente, isso me fez ver o quão corajosa e responsável eu sou. E naquela época eu validei esse recurso em mim. Eu vi o quanto eu tinha capacidade, o quanto eu tinha ousadia, o quanto eu tinha coragem para enfrentar meus medos e meus desafios. Depois dessa experiência, com 18 anos ainda, né, eu perdi os meus avós. Num período de 6 meses entre um e outro, ambos vieram a falecer.
E eu me senti completamente sozinha. Eu me lembro que eu trabalhava no Bradesco já há alguns anos, acho que por 3 anos mais ou menos, e eu me senti muito sozinha por ter perdido eles, né? Mas foi um período da minha vida que eu desenvolvi um recurso muito importante para a minha vida até hoje, que foi o recurso da responsabilidade. Esse recurso me fez avançar na minha vida, na trajetória como mãe, como esposa. E 15 anos depois, quando eu me casei, eu passei por um divórcio. E foi muito ruim para mim essa experiência, porque eu me vi novamente muito sozinha, com uma responsabilidade gigantesca de criar os meus filhos, educá-los, né, para a sociedade, enfim. Mas durante esse período eu também fortaleci a minha crença de responsabilidade, a minha crença de capacidade, a minha crença de coragem, a minha crença de ousadia. E foi isso, foram essas crenças que me ajudaram como mãe naquele momento a criar os meus filhos. Depois dessa experiência, eu me casei novamente, claro, né? Alguns anos depois, e eu montei o meu consultório, me formei em psicologia e montei meu consultório, que se tornou uma clínica. Isso mesmo. E eu já tinha alcançado o meu objetivo, a minha meta de ter um salário mês de 10 mil reais. Isso há 15 anos, né? E aí eu estava muito feliz, mas meu marido recebeu uma proposta que ele ganharia 3 vezes mais do que ele ganhava na empresa que ele trabalhava já há muitos anos. Ele ganharia 3 vezes mais se ele aceitasse essa proposta na cidade de Curitiba, no Paraná. E eu, mais que depressa, falei, claro que sim, vamos arrumar as malas, arrumar a mudança e vamos atrás desse sonho. Afinal de contas, é uma oportunidade para a sua vida, para a sua carreira. E fomos nós. Você acredita que eu montei o meu consultório do absoluto zero? Eu não conhecia ninguém em Curitiba. Absolutamente ninguém. E eu montei o meu consultório do absoluto zero. E 3 meses depois, eu estava com a minha carteira de clientes exatamente como estava no Espírito Santo, com pessoas aguardando a oportunidade de serem atendidas por mim, de passarem por um processo psicoterapêutico comigo. E eu já alcancei nesses 3 meses essa média de 10 mil reais mês no meu consultório. Isso fortaleceu tanto a minha crença de empreendedorismo. Eu me descobri empreendedora, gente, nesse momento. Eu vi que eu era capaz de começar algo do absoluto zero. E foi exatamente isso que me fez hoje, além de ser psicóloga e coach, criar uma metodologia fantástica que transforma vidas e já transformou vidas de milhares de pessoas no mundo inteiro, que eu chamei de GPS para a felicidade. Essa metodologia hoje eu lancei no mercado digital, se tornou um infoproduto. Por que que tudo isso aconteceu? Porque eu parei de olhar e de esperar pelo reforço externo. Eu parei de pensar que o meu valor, que todos os recursos e toda a validação que eu tenho vem do outro. É o que o outro vê, é o que o outro pensa a meu respeito, é o que o outro sente, é o que o outro fala sobre mim. Não, eu descobri que quem tem que ter esse olhar, a única pessoa que pode, de forma fidedigna, olhar para mim e dizer quem verdadeiramente eu sou e quais os recursos que eu possuo, sou eu mesma. Então, é isso que eu quero que você faça para que você possa se livrar completamente da dependência emocional. Você precisa olhar para dentro de você. E se a sua lente não estiver enxergando todos os recursos que você possui,
Então, troca essa lente. Se dá a oportunidade de trocar essa lente. Porque eu já tive uma lente, um dia, eu já tive uma lente onde eu me sentia uma vítima sofredora. Onde eu sentia que toda a minha história de vida, toda a tragédia que eu passei, tudo que aconteceu de ruim na minha vida, me fez uma vítima sofredora. Quando eu me colocava no lugar de vítima sofredora, eu entregava o poder e a autoridade nas mãos de outras pessoas, o poder de transformar a minha vida. Eu não podia mudar, é claro, o começo da minha história, mas eu podia mudar o final dela, assim como você. Você não pode mudar o início da sua história, mas com certeza absoluta você pode mudar o final da sua história.